Nós continuamos falando sobre o assunto. O Rick Paranhos já está aqui com a gente. Rick, os contrários à PEC 241 falam que vai haver uma queda de recursos em vários setores, como da saúde, por exemplo. Vai mesmo? O que é que você tem a dizer para a gente? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos amigos do Jornal Paranaíba. Olha, vamos fazer uma análise clara. Você comentou aí a questão da saúde. Só fazendo uma revisão rápida, assim, dos últimos 5 anos no orçamento da saúde. Eram 72 milhões, depois foi para, melhor dizendo, eram 77 milhões, depois baixou para 72, depois foi para 99, depois para 106, depois para 109. Se nós pegarmos aí, somente o ano de 2012 é que ele cresceu acima da inflação. Nos outros, ele esteve igual à inflação ou abaixo. Então, se fizermos média, no máximo foi revisado na inflação. Então, se foi revisado na inflação nos anos anteriores, e agora a proposta é, daqui para frente, só revisa na inflação, o que tem de tão errado nisso? Se nos anos em que nós tínhamos a arrecadação de recursos crescendo no Brasil, se revisava na inflação, às vezes um pouquinho abaixo, e em um ano só se revisou acima, e agora está se propondo revisar só na inflação, está mais do que lógico. Se antes eu tinha dinheiro e gastava de forma regular, por que agora eu não tenho dinheiro e vou gastar mais? É um contrassenso, é só pensar um pouquinho. Na educação, do mesmo jeito. Rick, mas você não está pensando na questão social. Gente, se não tiver dinheiro, não vai ter social também não. Precisamos pensar assim. Então você é favorável à PEC 241 na totalidade? Não, eu tenho questões que eu questiono também, mas eu sei da possibilidade de que isso pode ser revisado daqui a 5 anos, por exemplo. O que não dá, como todo mundo tem dito aí, é de que durante 20 anos não vai se revisar nada. O próprio presidente da República já deu uma quantidade grande de entrevistas dizendo o seguinte, olha, o teto é global. O que quer dizer o teto global? O governo precisa economizar X%. Agora, dentro desse X%, ele pode tirar um pouco de recurso da área do planejamento, trazer para a educação, ou tirar um pouco da educação e levar para a saúde. E assim, à medida do que for necessário mexer esse dinheiro, ele pode fazer. Não é o melhor do mundo, o melhor dos mundos, mas também não é o pior. O problema é você saber que você está descendo num carro ladeira abaixo, não tem freios e querer permanecer dentro dele. Aí não dá mesmo, Alexandre. Henrique, mas a percepção parece que é a seguinte: sacrifica-se os brasileiros, mas eles mesmos, os políticos, quem está no poder, quem dá as cartas, não cortam na própria carne. Mas parece que a PEC também vai ajudar nesse sentido, ou não? A PEC prevê também, sim, uma espécie de congelamento, do mesmo jeito que está se fazendo nas áreas diversas do governo, também prevê para os outros. O judiciário não vai poder ter salário aumentado mais do que a inflação. O legislativo também não. Aí alguém me pergunta assim, Rick, você acredita nisso? Eu preciso acreditar, eu acredito que a sociedade também precisa acreditar, porque se nós não acreditarmos, isso vai virar terra sem lei. O que não dá, eu volto a dizer, é a gente continuar ladeira abaixo como estava e ver só emprego derretendo, inflação crescendo, situação cada vez mais difícil. Tudo aquilo que a gente havia conquistado no governo anterior estava começando a se derreter. Se a gente não estancar isso, vai ficar difícil. Volto a dizer, eu também tenho vírgulas, questionamentos a se fazer na PEC 241, que inclusive está sendo votada agora. Desde no início da tarde, o governo está tentando passar a PEC lá na Câmara dos Deputados e tem reclamação, tem obstrução, tem gente que entra no plenário e protesta. Ainda não foi votado pela segunda vez como exige pela lei para depois ser mandada para o Senado também passar a aprovação. O que importa e o que precisa ser dito aí nessa questão é, vamos só fazer uma análise aqui, as escolas estaduais em Minas Gerais estão sendo ocupadas, não estão? Quem governa o Estado? O PT. O PT dificilmente vai pedir a reintegração de posse dessas escolas para novamente colocar os alunos estudando. É a minha opinião. Você quer ver só? Por que não ocuparam as salas da UFO? Quem manda na UFO é o governo federal, o governo Temer, que é o opositor ao PT. É só ocupar a UFO e o governo vai pedir a reintegração de posse e a justiça vai mandar desocupar. Aí seria uma derrota. Então, se pode ocorrer uma derrota, não vai não, porque aí fica ruim pra gente. Então não ocupa lá não, deixa como tá, vamos ficar só nas escolas do Estado. É a minha opinião. Você tem todo o respeito e tem toda a liberdade de discordar, mas é assim que eu penso. Alexandre. Rick, muito obrigado. Daqui a pouco voltamos a nos falar.